Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Estamos continuando com o nosso trabalho com o tema acolhimento. Já falamos sobre acolhimento primário, acolhimento secundário e acolhimento segundo o coração amoroso do nosso fundador, o iluminado Antônio Bruno. Hoje nós vamos falar sobre o que o paciente oncológico precisa saber, conhecer em um acolhimento padronizado como o nosso. Tudo que nós estamos falando são ferramentas, são palavras, são segmentos que nós aplicamos aqui no Instituto Antônio Bruno. E queremos com isso partilhar com você que também é cuidador, com você que também é acolhedor. Para juntos, quem sabe, nós nos mantermos uma comunicação e uma autoajuda. Você me ajuda, eu lhe ajudo, a reciprocidade da ajuda. É o que eu preciso, saber no que eu preciso melhorar, e eu posso saber com aqueles que também trabalham no mesmo segmento, no caso, acolhimento. Antes de começar o nosso trabalho, eu queria pedir para você ler nossas mensagens que nós estamos mandando pelo Zap, ouvir os nossos vídeos até o final, divulgar, comentar e, se possível, você dar seu joinha lá e ajudar a gente a divulgar mais o nosso canal, que está começando agora. Eu queria dizer para você que nós precisamos divulgar esse canal, porque nós vamos entrar num tema, Antônio Bruno, que nós estamos trabalhando muito para que a igreja abra o processo de beatificação de Antônio Bruno, por tudo que aconteceu com ele antes, durante e depois do seu falecimento, e também, especialmente, por tudo que hoje acontece no Instituto e também por sua história. Então, para que essa mensagem, para que esses dados, para que essa história chegue mais longe, eu preciso de você, que você me ajude a publicar, a espalhar e a divulgar o nosso canal e os nossos assuntos. Se você gostar, dê o seu joinha. Se você não gostar, pode também clicar lá embaixo, que não tem problema. Tomara que você goste, tomara que você se envolva com essa história, que é acolhimento. Tratando de acolhimento ou do paciente oncológico em um acolhimento, eu tirei aqui duas listas de 3 pontos fundamentais que o paciente oncológico precisa saber em um acolhimento. Eu falo paciente oncológico porque nós trabalhamos com paciente oncológico, mas pode ser idoso, pode ser criança, pode ser qualquer outro tipo de paciente, qualquer um vulnerável, desde que ele seja acolhido, desde que ele tenha uma responsabilidade a necessidade do acolhimento. Nós temos a necessidade de cuidar dos nossos acolhidos, por isso nós trabalhamos bastante esse tema acolhimento. Então, quando eu falo acolhimento a pacientes oncológicos, dado o nosso trabalho, dado o que nós estamos fazendo, dado o que nós estamos trabalhando e também a nossa expertise nesses eventos, no evento acolhimento a paciente oncológico. Então, eu quero falar hoje sobre o que um paciente oncológico precisa saber quando esse está ou estiver em um acolhimento, sendo acolhido por uma pessoa. Pode ser no casa de apoio, pode ser em sua própria residência. Vou falar sobre casa de apoio, porque eu estou dentro de uma casa de apoio há 14 anos, dando um acolhimento aos acolhidos, um acolhimento padronizado, segundo o coração amoroso do nosso fundador, o iluminado Antônio Bruno, que deixou para nós dicas, frases, deixou para nós normas e deixou para nós o seu coração, que é do coração de Antônio Bruno, claro, abaixo de Deus, que nós trabalhamos esse acolhimento que nós chamamos padronizado, dando ao paciente ou dando ao nosso acolhido tudo o que ele precisa, tudo o que ele precisa. Nessa tese, tudo o que ele precisa, nós estamos desenvolvendo hoje essa conversa sobre o que ele, o paciente oncológico, precisa saber numa casa de apoio ou quando ele estiver sendo acolhido. Primeira coisa que ele precisa saber é que cada caso é um caso. Anote, o seu paciente, o nosso paciente, ele precisa saber que cada caso é um caso. Por que isso é importante? Porque está na primeira lista, está na frente, é o primeiro ponto.
cada caso é um caso. Porque quando o paciente ele recebe o diagnóstico que está com CA, ele tem a noção, ou ele é informado por ignorantes de conhecimento, de entendimento, lá no interior. De novo, estou falando com o meu público, com os meus acolhidos, é que ele adoeceu, que o câncer mata e que não tem cura. É isso que eles trazem, é esse entendimento que eles trazem. Quando eles chegam aqui, eles têm essa informação. O câncer não tem cura. E outra coisa importante é que lá no hospital onde eles estão, todos os dias, ou quase todos os dias, eles recebem a notícia de alguém que faleceu. Muitas vezes um amigo de leito, um amigo ali de enfermaria, que ele pergunta hoje por o paciente de ontem e o paciente de ontem faleceu. Então isso gera na cabeça do paciente oncológico que o caso dele é o mesmo daquele que faleceu. Mas existe uma contradição muito forte nesse entendimento. Qual é a contradição? É que o paciente, ele não enumera os pacientes que curaram, ele não enumera os pacientes que estão melhores, ele não vê aquele paciente amigo seu que está bem melhor, não consegue ver, só vê aqueles que estão mais debilitados e aqueles que faleceram. Por que ele tem essa visão? Por falta de um acolhimento padronizado. Os nossos pacientes, ele não tem essa visão de morte, não tem essa visão de o paciente oncológico está ali fadado ao óbito, não, essa visão ele não tem. Eles têm a visão que nós passamos a eles, a de luta, a de trabalhar, e que o câncer tem cura sim. O câncer é apenas uma enfermidade curável, segundo uma frase deixada por Antônio Bruno. O câncer não passa de uma enfermidade curável. Imagina você chegar com um paciente que está vendo o câncer como um bicho muito grande e chegar aqui, nós passávamos para ele com responsabilidade, com técnica e com valorização humana e espiritual que o câncer é apenas uma enfermidade curável. Então eu preciso passar, ou o paciente oncológico, ele precisa saber que cada caso é um caso. Não é porque alguém faleceu ontem que ele vai morrer hoje. Assim como não é porque alguém ganhou na loteria ontem que hoje vai ser ele. Cada caso é um caso. E devemos viver o nosso caso dia após dia. Mesmo porque eu não posso desistir. Se eu desistir hoje, eu não consigo ver o sol de amanhã. Se eu desistir hoje, eu não consigo ver o sol de amanhã. Um sol de amanhã que está à minha espera. Meu sol, minha vida, minha luz, meu Salvador, segundo Antônio Bruno, Jesus Cristo. Eu preciso compreender que cada caso é um caso, eu enquanto paciente oncológico. O segundo caso, a segunda coisa que o paciente precisa saber num acolhimento, aqui ou numa casa de apoio qualquer, ou na sua residência, é que ele está sendo apoiado. Isso é preponderante. Sabia que isso é um ponto super importante para o paciente? O paciente, muitas vezes, digo com nós que nós acolhemos, ele sente que está dando trabalho. É o primeiro grande problema a um paciente. Ele pensa que está dando trabalho, mesmo que o seu cuidador seja seu filho, seu esposo, sua esposa, um parente próximo, uma neta, por exemplo. A vozinha está doentinha, está dando trabalho para a neta, tem vergonha da neta porque está dando trabalho, tem vergonha de quem está acolhendo, tem vergonha de quem está limpando, quem está varrendo, quem está dando banho para ela, estou dando muito trabalho. Esse problema é muito grande para o paciente quando ele não sabe que ele está sendo apoiado com o devido amor recíproco. Nós não estamos fazendo isso apenas porque eu sou acolhedor, mas porque eu amo. Quando o benfeitor ou quando o acolhedor diz para o paciente que ele está sendo apoiado por amor e ele não deve nada, é uma gratuidade do coração. Nós estamos cuidando de você com gratuidade, com docilidade e com a obediência a Deus. Não se preocupe, esse apoio que ele recebe, ele fica tranquilo em saber que na verdade ele não está dando trabalho.
Quando o paciente sabe ou percebe que está dando trabalho, ele definha por conta da razão, fica preocupado, a consciência que está dando muito trabalho. Então, nós precisamos investir no paciente de que ele não dá trabalho. É o contrário, nós nos preocupamos com ele, nós queremos o paciente, nós queremos cuidar do paciente. É um prazer eu cuidar do paciente, porque quando eu, cuidador, entendo que quando eu cuido do paciente, eu estou cuidando de Deus, estou cuidando de Cristo, aí o trabalho meu ao paciente é muito mais valioso, é muito mais dócil, muito mais doce, é muito mais valioso, porque eu estou cuidando de Cristo. Ora, se o Espírito Santo habita em nós, habita também no enfermo. Se Jesus às vezes se personifica no enfermo, naquele que sofre, imagina, se eu estou cuidando de um paciente e esse paciente me dá muito trabalho, e se eu ver Cristo nesse paciente, logo eu estou cuidando de Cristo. Então é isso que o paciente precisa saber em um acolhimento. No acolhimento produzido, tirado, extraído do coração de Antônio Bruno, é isso que vale. É saber que o paciente não nos dá trabalho, mas honra. É uma honra para nós ajudar o paciente, cuidar do paciente, ter o paciente como uma pessoa mais importante do que nós aqui no projeto. No projeto Instituto Antônio Bruno, escute, no projeto Instituto Antônio Bruno, o paciente é mais importante do que nós diretores. Muito mais. Desde 2011 que a gente passa essa mensagem, nós passamos a mensagem para o paciente e é real. E é real. Não é fantasia e nem é porque nós queremos mostrar para ele que nós somos bons. Primeiro porque os nossos pacientes são só do interior, só com câncer e só carente. Eu não posso exigir nada de um carente. O que se ele não pode, se eu já sei que ele não pode me dar nada? A única coisa que nós queremos do paciente é o amor mútuo, né? Essa doação, essa comunhão, o meu trabalho a ele não é a ele diretamente, mas a Cristo para ele, é a Cristo para ele, não a ele para Cristo, mas eu trabalho para Cristo pelo paciente. Esse aqui é o nosso principal papel. Eu preciso ver primeiro Deus, eu preciso ver primeiro Cristo no paciente, para poder então a gente compreender. O terceiro ponto, e muito bem importante, nós acolhedores devemos dizer para ele e colocar no coraçãozinho dele que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Esse tudo vai dar certo não é tudo da forma que nós queremos, tudo da forma que Deus quer. Na oração, na fé, na esperança e na caridade. Tudo vai dar certo na fé. Tudo vai dar certo. Primeiro, porque não se pode, é impossível se agradar a Deus sem fé. Se é impossível agradar a Deus sem fé, e eu estou enfermo, eu preciso ter fé para agradar a Deus, para que Ele possa então ouvir as minhas orações. Isso saiu de novo do coração amoroso do nosso fundador, que disse, nós não podemos mais pecar, porque vai que nós, no vale de lágrimas, pecamos, Deus pode não ouvir a nossa oração. Ponto. Veja que um paciente oncológico se preocupou em não pecar, para que as suas orações se tornassem mais fiéis, mais verdadeiras e chegasse até Deus com mais rapidez. Antônio Bruno, a preocupação dele naquele período era não pecar, para que Deus pudesse ouvir as suas orações. O segundo bloco de informações que o paciente precisa saber, eu coloquei que o CA não é fácil, mas também não é bicho de sete cabeças. Mais uma coisa do nosso iluminado fundador, que disse que o câncer não é bicho de sete cabeças, é apenas uma doença curável. Antônio Bruno. Então, se eu passo isso para o paciente, que o câncer não é fácil, ele precisa ir para o hospital.
Você sabia que tem muitos pacientes que não gostam de ir ao hospital? E tem muitos pacientes que não vão mais tem os seus motivos para não ir no hospital, e alguns desses motivos, às vezes, é o acolhimento primário, foi o acolhimento primário, tipo o médico, tipo o enfermeiro, tipo a forma que é tratado lá no hospital. Pois é, se o paciente é maltratado lá no hospital e aqui no projeto ele continua sendo maltratado, ele vai, ao invés de ele ir para o hospital, ele vai para casa morrer. Então eu preciso compreender, ele precisa compreender que o câncer não é fácil, ele precisa ir para o hospital. Ele precisa ir para o hospital. E esse precisa ir para o hospital, quem influencia mais e com mais contundência é o acolhedor. Nós, acolhedores, nós motivamos por meio do nosso psicólogo, por meio de nossas orações, por meio dos nossos exemplos, que ele precisa ir para o hospital para poder se curar. E é na fé de que ele vai, por exemplo, aqui, numa emergência no SPA. Quando o paciente passa mal de noite, a tendência do paciente é esperar ir de manhã. Eu vou de manhã para o hospital, mas está passando mal, 2 da madrugada, às vezes meia-noite, passou mal. Não dá para chegar de manhã, porque ele tem medo, porque ele não quer, porque é difícil. E às vezes, também o acompanhante. Muitas vezes o acompanhante, o cuidador do paciente, lá o filho, a mãe, o tio, que está lá com o paciente, às vezes é 4 horas, às vezes é 3 horas, diz, espera logo de manhã, está chegando amanhã, mas não pode. Aqui no Instituto Antônio Bruno tem uma regra. O paciente, ele é proibido por nós, principalmente para o cuidador, é proibido o paciente passar mal e não levar para o SPA. É por isso que nós temos aqui um projeto chamado Rota de Fuga. Quando alguém passa mal, nós aplicamos a rota de fuga. Daí a 15 minutos, dependendo do horário, 15 minutos, 20 no máximo, o paciente que passou mal aqui no Instituto, a 15 minutos, ele está lá no hospital, sendo medicado, sendo cuidado, sendo olhado por uma equipe médica. E volta de novo para cá, depois de medicado. Então, esse o bicho, o câncer não é bicho de 7 cabeças, é apenas uma doença curável. É preciso que a gente influencie isso ao paciente para ele poder ir para o médico com mais tranquilidade. Tem mais uma coisa que eu quero dizer para você. O paciente, ele não pode ir para o médico numa emergência com o coração cheio de raiva, de mágoa, de dúvida, de medo de alguma coisa. Não pode. Não pode, pode ser pesado, mas não deve. Não deve. E aqui nós trabalhamos muito isso. O paciente tem que ir para o hospital, mesmo que não é emergência, mas na fé, na alegria, vai dar certo, eu vou e volto, é rapidinho. Pode ser qualquer hora do dia ou da noite. Essa é a nossa mensagem para ele. O terceiro é que Deus sabe de todas as coisas. O segundo, da segunda lista, o paciente precisa saber que Deus sabe de todas as coisas, mas quer comunicação conosco. O paciente precisa saber, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele quer e deseja comunicação conosco. E essa comunicação é na oração. E o último ponto que eu queria falar para você é: não adoecemos para morrer, mas para sermos melhores a nós, aos nossos e a Deus. Não adoecemos para morrer. O câncer não chegou em você, não chegou em mim, não chegou no meu paciente para matá-lo. Não adoecemos para morrer, mas para sermos melhores.